Você tem menos de 30 anos? Esquece. Você provavelmente nunca vai se aposentar pelo governo, tá? Isso é matematicamente impossível. É como se você tivesse um bolo, né, um pote de dinheiro, onde você coloca 10 e retira 30 toda vez. Então, assim, uma hora a conta não fecha, né? Resumidamente, é isso que vem acontecendo com a Previdência no Brasil e a coisa só está piorando, né? A gente vai discutir aqui, eu e o Jonathan, sobre aposentadoria e INSS. O nosso gatilho para esse assunto foi a fraude, né, bilionária aí que saiu na mídia recentemente, um prejuízo aí de bilhões para os aposentados, mas o foco nosso aqui não é esse não, a gente quer mais falar sobre essa questão de como a nossa geração não vai conseguir se aposentar se uma reforma muito drástica não for feita, tá? E caminhos alternativos que você pode tomar aí para ter uma aposentadoria mais tranquila, tá? Lembrando, tá? Se você não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreva, tá? Curte esse vídeo, ajuda a compartilhar, isso ajuda bastante a gente. Jonathan, vamos lá. Nosso primeiro tópico aqui em relação a esse assunto é a nossa bomba demográfica, né? O Brasil antigamente não tinha televisão, né? Então os casais tinham 10 filhos, né? 15 filhos. Aí a coisa foi diminuindo, né? Foram cada vez tendo menos filhos. Então, assim, a minha avó teve 4 filhos, né? Aí meu pai teve só 2, eu tive 2. Então, muitos casais só estão tendo um. Alguns amigos próximos escolheram ser pai de pet, mãe de pet. Nenhum não quer ter. Então, isso está diminuindo a nossa pirâmide demográfica, né? Tá fazendo com que a base dela fique cada vez menor. Bom, é isso. Realmente, essa questão da pirâmide populacional, ela não é uma questão só no Brasil, ela é internacional, né? Então, o mundo inteiro tá vendo essa mudança de ter muito mais pessoas velhas e que não estão mais ativas, né, do que pessoas nascendo. Por isso que eu acho que esse tema é tão importante, que a gente precisa pensar em formas, não só nós, população, de não depender da aposentadoria do governo, mas também o governo de fazer uma reforma de forma com que as pessoas consigam ter uma velhice um pouco mais tranquila. E a gente não tá vendo que tá caminhando para esse lado, porque aparentemente não existe um esforço em ter uma reforma de previdência e mudança nesse estilo aqui de aposentadoria. Lá, quando foi criado esse nosso sistema, estimava-se que em torno de 13 trabalhadores ativos para um aposentado era o dado real, né? E hoje, a gente já vê que está muito diferente isso. Então, a pirâmide ela já está ficando em forma de torre e a tendência é que ela fique invertida, que exista muito mais pessoas procurando a aposentadoria do que pessoas nascendo. E isso, para os próximos anos, já é uma realidade. Não sou eu que estou tirando do C Sharp, não. Isso aqui já é uma coisa que é falado, né? E uma outra questão que é a questão da natalidade. Então, essa taxa de natalidade muito baixa é o que preocupa a gente. E eu, por exemplo, não sei como que eu vou fazer para me aposentar, porque hoje eu realmente não tenho investimentos suficientes que me deixam no longo prazo mais tranquilo. Eu sou um cara que eu realmente não entendo muito assim dessa parte mais financeira e eu acho que isso acaba sendo um tópico importante. E lendo aqui um insight que eu tirei de uma matéria, o Brasil está envelhecendo rápido demais. Em 22, a proporção de brasileiros com mais de 65 anos cresceu cerca de 7,4% em 2010 para 10,9%. A taxa de fecundidade caiu para 1,57 filho por mulher, abaixo da taxa de reposição populacional. A gente está tendo realmente uma redução muito drástica nesse nascimento de pessoas e isso pode contribuir. O que você acha que poderia ser feito, por exemplo, hoje por parte do governo para talvez estimular um pouco mais a mudança dessa pirâmide? Ou você acha que realmente é uma coisa que vai ser natural de ter essa inversão e a gente precisa simplesmente pensar num sistema de previdência diferente? São dois grandes problemas, na verdade, né? A fecundidade é um deles. Isso é um problema mundial, como você comentou. São poucos países que vão se livrar disso até 2050, né? Estados Unidos, eu acho que é um que não vai ter problema com isso, que lá a taxa ainda é alta. Alguns países da Ásia, mas que nem a China, principalmente, vai amargar uma dor muito grande com isso, porque a China teve essa política do filho único por várias décadas, né? E isso assim, trouxe problemas que eles não calcularam, imensurável. Vai acabar acontecendo com o Brasil também, de certa forma. Escassez de mão de obra, problema na questão do INSS também, e falta de cuidado com os idosos, né? Porque quem vai cuidar desse tanto de idosos que a gente vai ter daqui a um tempo, sendo que não vai ter, as pessoas não estão tendo filhos, né? Tem dois caminhos
simples de tentar resolver isso, né? O governo incentivar a natalidade, como? Com apoio financeiro, obviamente. Hoje a mulher tem 4 meses de licença maternidade, tem países na Europa que pagam 2 anos de licença maternidade, né? Mas o problema é que o Brasil é um país desestruturado na parte trabalhista, né? Então, de repente, traria alguns outros problemas. Então, assim, o buraco um pouco mais embaixo. Tanto que eu nem vejo o governo discutindo, a sociedade discutindo isso ainda. Eles discutem mais a questão da reforma da Previdência do que a parte da natalidade. Também uma coisa interessante que alguns países europeus estão fazendo é dar licença paternidade. Então, dependendo da profissão do pai, seria interessante ele tivesse um apoio, sei lá, 1 mês, 3 meses, 6 meses. Se não me falha a memória, depois eu posso até pesquisar e a gente coloca aqui, mas acho que tem um país que dá 1 ano de licença paternidade. Então é um negócio interessante a se pensar. Não, acho que talvez no Brasil, não no primeiro momento, não num momento tão recente, mas no médio e no longo prazo pensar em coisas mais nesse sentido. Porque, assim, ter um filho não é uma coisa simples. Assim, quem quer fazer uma família estruturada e organizada, não é tão simples, porque você tem que se doar muito para o filho, você tem que trabalhar mais, a mãe abre mão dos primeiros anos da criança, abre mão da vida pessoal dela, é difícil no começo, então assim, tem que ser uma coisa mais bem organizada. E quando tem um apoio financeiro, tudo facilita, porque aí a mãe não precisa se matar de trabalhar, né? Não precisa ficar que nem uma louca procurando creche no começo, já com 4 meses. Tem mãe que coloca a criança na creche com 4 meses, porque senão ela não consegue trabalhar e ela não tem dinheiro para se sustentar, para sustentar a família. Então, se o governo desse um apoio nesse sentido, talvez incentivaria mais a natalidade. Na parte da Previdência, eu nunca esqueço, na época do Paulo Guedes, quando começou a discussão da reforma que eles fizeram lá no governo Bolsonaro, era uma coisa tão óbvia e interessante que eu não sei como é que não passou. Que é assim, eu guardo dinheiro para a minha aposentadoria, como se eu estivesse fazendo um investimento. Então, abre uma conta lá no governo e eu deposito o dinheiro lá e aquele dinheiro é meu. Não vai para ninguém. Então, daqui 30 anos eu vou ter acesso ao capital e ao rendimento daquele capital. É como se fosse uma poupança minha, né? Só que fazer essa mudança de chave, obviamente, então o meu dinheiro para de ir para quem está aposentado hoje e a gente ia ter um grande problema. Mas se não mudar para um modelo desse tipo, não é sustentável, não tem como. O governo vai ter que ficar imprimindo dinheiro, aí a nossa base monetária aumenta, a inflação aumenta, e a gente resolve um problema e traz outro problema, né? Então não tem muito como resolver, não tem como fazer mágica. Dinheiro se imprimir traz inflação, se imprimir mais dinheiro, as pessoas estão envelhecendo, estão nascendo menos e tem que colocar essa discussão em pauta para a sociedade ver o que vai fazer. Eu acho E assim, ó, se pensar direitinho, Rodrigo, a gente está vivendo hoje quase como uma pirâmide. Porque a aposentadoria das pessoas sim, que estão em cima depende de quem está embaixo. mas é Se uma pensar pirâmide. aí, fazer um paralelo, né? É quase como um esquema de pirâmide mesmo. Exatamente uma pirâmide. Aí tem o nosso próximo tópico aqui, é só para vocês terem uma noção, tá? Em 2023, o déficit da Previdência Social foi de 306 bilhões de reais. O sistema previdenciário brasileiro enfrenta um desequilíbrio insustentável, onde cada vez menos trabalhadores financiam um número maior de aposentados. Então, se já fizeram uma reforma recentemente e a gente já está com déficit de 306 bi, imagina daqui 10 anos desse sistema. Imagina daqui 20 anos. Então, assim, é completamente insustentável, tá? Aí, Jonathan, eu só vou falar o próximo tópico aqui, porque você não está no Brasil. Mas, assim, eu nem quero ficar nisso daqui, porque aí a gente já começa a ficar estressado. E o foco desse vídeo não é isso, tá? Mas, assim, recentemente uma investigação revelou que o INSS descontou ilegalmente dos velhinhos um total de 6 bilhões de reais em fraude, tá? Então, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, renunciou, né? Que bonitinho. Ele sabia disso já e deixou a coisa rolar. Então, eu nem quero ficar muito preso nisso, mas assim, fora todos os problemas que a gente tem essa questão no Brasil da falta de ética, falta de bom senso das pessoas. Você imagina um aposentado que ganha um salário mínimo, vinha um FDP desse, para não falar outra coisa, desses, né, que são várias pessoas envolvidas, e tirar lá dinheiro do cara com empréstimos não autorizados ou com fraude mesmo. Então, assim, o Brasil tem um negócio que não tem explicação, né? Tira muito do pouco que a gente já tem, né? Resumidamente é isso. Então, sobre a fraude, se alguém quiser pesquisar, aí tem bastante material na internet, inclusive a oposição do governo adorou que isso saiu, né? Porque agora já colocaram culpa no Lula, colocaram culpa no sindicato do irmão do Lula, e aí vai por aí. Mas eu nem quero politicar muito esse assunto, que eu acho que não é o foco aqui agora.
Aí, Jonathan, eu vou lançar para você, depois eu posso complementar. Assim, vamos pensar que o nosso público é da nossa idade, né? De 30 a 35 anos, vamos pôr de 25 a 35. É a melhor idade. Assim, eu gostaria muito de ter acesso à informação que eu tenho hoje, quando eu tinha meus 20 anos. Não se falava de investimentos nos meus 20 anos. Falava-se de muitas outras coisas, mas investimento, dinheiro, igual se fala hoje, não falava. Eu não tinha noção de que era investir em ações até os meus 25 anos, por exemplo. Então, eu queria ter começado um pouco antes. Então, essa galera que está na internet hoje tem acesso a isso. Então, Jonathan, vamos discutir o que a gente pode passar de ideias, insights para quem está essa faixa etária, se programar para o futuro. Bom, é isso, né? A gente precisa falar sobre a realidade para os jovens e essas alternativas para o futuro. Então, com a expectativa de vida hoje aumentando e a taxa de natalidade em queda, o sistema previdenciário atua de forma insustentável. Então, se as pessoas têm menos de 30 anos, é provável que não conseguiu se aposentar pelo INSS. O que a gente precisa pensar, né? O investimento não vai deixar a gente rico. O que vai fazer essa base para a gente é o nosso trabalho. Então, o primeiro passo é trabalhar. Então, você precisa ter uma fonte de renda estável. E eu não estou falando aqui que não pode ser um trabalho CLT ou que tem que ser um trabalho CLT. Precisa ser uma fonte de renda estável. Hoje é muito comum, por exemplo, pessoas que trabalham criando conteúdo. E a gente precisa normalizar como um trabalho como qualquer outro, né? Muita gente vê isso com maus olhos, especialmente as pessoas mais velhas, de que é uma coisa que não dá futuro. Eu vejo isso totalmente diferente. A gente tem novas profissões e a gente precisa saber que isso é uma coisa comum. Então, a nossa base é o nosso trabalho. E para além disso, o que a gente tem que fazer para multiplicar o nosso dinheiro, né? Fazer investimentos. Investimento de preferência de forma segura e saudável, sem cair muito em bait de guru. Tem que tomar muito cuidado com o guru digital. E para mim, eu levo uma coisa que é muito séria, que é o seguinte: se tem uma coisa que parece muito simples, muito fácil, é muito fácil ganhar dinheiro com isso aqui que eu vou te apresentar, tá errado. Se tá muito simples, muito fácil, muito rápido, tá errado. Porque nesse mundo de finanças, nada vem do dia para a noite, né? De um dia para o outro. Quanto mais sólido, quanto mais ao longo prazo trabalhar, é o mais interessante. Você não vai cair em cilada, você não vai investir na emoção, você não vai alocar todo o seu patrimônio em Bitcoin, obviamente. Eu não sou um especialista, não estou dando nenhum tipo de consultoria aqui para vocês, mas assim, tem que alocar em coisas que fazem sentido e que são concretas. Você pode ter uma parte do seu patrimônio alocado em Bitcoin e criptomoedas, mas tem que ter parte do seu patrimônio também alocado em coisas que são um pouco mais saudáveis a longo prazo. Então, essa é a segunda parte. E eu acho que a terceira parte é uma coisa que muita gente na nossa cidade não pensa. Eu, por exemplo, hoje não tenho, que é um seguro de vida. Cara, o seguro de vida é uma coisa importante, porque eu tava vendo outro dia pessoas que às vezes morrem e não deixam nada para a família e a família fica 100% estruturada. Então, a gente precisa começar a pensar nessas fontes de renda e concretização da nossa velhice de forma um pouco mais responsável. E para mim, a outra parte desse meu argumento é que a gente também precisa ter nesse momento de mais saúde fontes alternativas de renda. Então, você vai ter a tua base ali de renda sustentável e saudável, mas é importante que enquanto você conseguir, você pedala, gasta mais energia enquanto você consegue para ter outras fontes de renda e aí sim, óbvio, né, continuar aumentando o seu patrimônio, investir em imóveis, em ações, em coisas diferentes e tal. Então eu penso por aí, tá? Tanto como uma realidade para os jovens de hoje, como também essa alternativa para o futuro. Cara, você falou resumidamente uma mini aula de como se programar para o futuro. E eu vou só endossar algumas coisas. Um dado interessante, tá? Quem é muito rico, assim, milionários, bilionários, geralmente, assim, 100% das vezes, eles têm, em média, de 5 a 8 fontes de renda, tá? Então, assim, você jamais vai ser rico e tranquilo na sua aposentadoria com o seu salarinho CLT e o seu INSS, tá? Esquece, não tem como. Exceto se você for um parlamentar e ganhar 49 mil por mês e guardar metade disso. Um juiz, sei lá, mas com essas raríssimas exceções, você não vai se dar bem na sua aposentadoria. Então, assim, hoje, uma coisa que está me incomodando muito é essa discussão que está acalorada para a redução da escala de trabalho no Brasil. Inclusive, o Lula fez o pronunciamento na TV, no feriado aqui do Dia do Trabalho, que vai fomentar essa discussão de reduzir de 6 para 1, sei lá, para 5 por 2. Trabalhar 5 dias e descansar 2. Pessoal, longe de mim falar se você tem que trabalhar 5 ou 7 dias na semana, tá?
O que o governo tem que entender é que ele não tem que nos atrapalhar. Hoje o governo atrapalha. Então, assim, ele não tem que regular quantos dias eu trabalho por semana. Então, assim, você jamais vai conseguir acumular patrimônio sendo CLT trabalhando 5 por 2. Você vai ganhar menos, tá? Então, assim, ele tem que te dar flexibilidade para que, se você quiser trabalhar em 2 lugares, 7 dias por semana, para que você possa. Não estou falando que tem que ser obrigatório, tá? A discussão acho que tem que ser essa. O modelo de trabalho nos Estados Unidos, por exemplo, é contrato de trabalho. Você quer trabalhar 7 dias por semana, sem descanso, igual no Japão. No Japão, os caras se matam de trabalhar. O governo dá essa opção lá. Então, assim, você quer construir patrimônio, você é jovem, não tem problema você trabalhar mais. É a sua fase da vida, de você estar com mais energia, mais disposição. O erro do brasileiro jovem hoje é achar que tem que R$ 2.000 por mês está bom e que ele vai torrar tudo em festa e quer relaxar o final de semana. Trabalhar de domingo é impensável para o jovem hoje. É impensável. Nossa, se eu trabalhar de domingo eu morro. Se eu trabalhar de feriado eu morro. Pessoal, não é por aí. Você quer ter um futuro mais tranquilo, tem que se doar mais agora. Então, assim, aumentar sua fonte de renda. E não necessariamente trabalhar CLT em 2 lugares, porque hoje seria impossível CLT, mas sim, trabalhar 16 horas por dia em 2 lugares, 8 e 8, talvez não seja o melhor dos caminhos, porque você vai ficar muito cansado. Mas tem N formas de ganhar dinheiro na internet hoje. O Jonathan comentou sobre criação de conteúdo, muita gente ganha dinheiro com isso, afiliação de produtos, infoprodutos. Hoje você pode revender produtos do Mercado Livre, produtos da Amazon, ganhar comissões altíssimas por isso. Dá para fazer dinheiro de N formas. Então, assim, aumente suas fontes de renda. Se você tem uma hoje, vai para 3, depois vai para 5 e assim por diante. O Jonathan comentou sobre investimentos. Pessoal, a hora que você começa a investir, você fica viciado nisso, literalmente. Você vai trocar aquele combo do McDonald's de R$ 50 para comprar uma ou duas, 3 ações. Você vai fazer isso, eu faço isso direto. Quando eu resisto de comprar alguma tranqueira, eu pego aquele valor equivalente, jogo para a corretora e compro ações. Você vai vendo o seu patrimônio aumentando e isso é maravilhoso. Uma hora que você atinge sei lá, você tem 1.000 ações de uma empresa e ela sobe 10 centavos, você ganha muito dinheiro. Isso começa a brilhar demais os seus olhos, isso é muito legal. Só que isso é um trabalho de formiguinha. Você não vai começar milionário daqui uma semana. Você vai começar com R$ 100 por semana, ou R$ 100 por mês, você vai aumentando isso para 200, para 500, para 1.000. A hora que você vê, você construiu um patrimônio. Então, assim, a minha dica, se for possível, eu fujo da CLT igual o diabo foge da cruz, literalmente, tá? Eu acho um erro grotesco. Muitas pessoas defendem, mas a minha opinião é que tinha que ser reestruturado, tá? 13º nada mais é do que adiar parte do seu salário para o final do ano. As pessoas veem isso como benefício, eu acho uma burrice tremenda. Pagar INSS, pagar imposto de renda ali na fonte, dependendo do quanto que você ganha, não é uma coisa interessante, tá? Então, assim, se você tiver a opção de não ser CLT, pegar esse dinheiro que ia para o INSS e investir, que gira mais ou menos em torno de 9 a 11, 12%, pega esse dinheiro e aplica. Aí você está construindo o seu patrimônio, porque o dinheiro que vai para o INSS fica lá e você nunca mais vai ver, com a promessa de que quando você se aposentar, você vai ter um salário mínimo por mês. E na parte de investimentos, o Jonathan comentou de criptomoeda. Pessoal, tem criptomoeda, tem como comprar ouro hoje em dia na bolsa, comprar prata, comprar fundos de investimentos que vão diversificar o seu capital em coisas muito variadas, ações que pagam dividendos, fundos imobiliários, tem renda fixa. No Brasil, é um dos países que tem o maior juro real do mundo, um dos maiores juros, né, do mundo. Então, você ganha um dinheiro bom para deixar seu dinheiro na renda fixa. Tem N formas de investir. Basta você se organizar. Tá? Se você é jovem, começa com R$ 10, começa com R$ 50 e uma hora isso vai crescer, é o efeito bola de neve que a gente fala, né? Vai render, um dia você vai ter um tanto que vai render R$ 10 que vai te possibilitar comprar mais uma ação daquela. Então a gente começa assim o efeito bola de neve. Mas o foco do vídeo aqui não é tanto falar sobre investimentos. Eu tenho um outro canal, se alguém quiser seguir lá, chama Pense Mercado, sobre investimentos. Eu falo um pouco mais sobre isso lá. O objetivo aqui, então, pessoal, só para a gente caminhar para a conclusão desse vídeo é o seguinte, tá? INSS, você é jovem, você provavelmente não vai se aposentar. O Brasil tem um grande problema de natalidade. A matemática da nossa pirâmide financeira do INSS não funciona mais, tá? A gente tem vários casos disso. Não bastasse a gente vive ouvindo falar de fraudes no INSS, infelizmente, porque gira muito dinheiro, né? Então acaba crescendo o olho de muita gente. Fuja disso. Estude finanças, estude fontes alternativas de renda, que hoje a internet é uma máquina de fazer dinheiro, só não faz dinheiro na internet quem realmente não quer. Investimentos, previdência privada, vários bancos oferecem. Se você tem medo e quer partir para uma coisa um pouco menos rentável, mas com mais segurança, vai lá para o seu banco, paga uma previdência privada, tem isso também, é fácil de aplicar todo mês, alguma coisa, tá?
e estude. Resumidamente, é isso, tá? A inteligência artificial tá aí hoje. Pare de só perguntar se o Palmeiras tem mundial lá e vai realmente perguntar e trocar uma ideia com o ChatGPT para ver formas de você ganhar dinheiro. Você vai ver lá, você vai conseguir uma lista gigantesca de formas e você consegue até mesmo, numa discussão, num chat desse, ver uma forma de escalar um negócio que você está pensando. Você vai criar uma loja de camiseta, vai vender caneca, sei lá, vai vender infoproduto. Use a inteligência artificial ao seu favor e pare de depender 100% do governo. Eu sei que tem gente que fica horrorizado, né, da gente dizer isso, de não depender do governo, que é um absurdo para muita gente, mas a gente também tem muita responsabilidade sobre o nosso futuro. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você for novo ou nova por aqui e compartilhe também com seus amigos aí que precisam ver um pouco mais a respeito desse tópico. Nos vemos na próxima, então? É isso. Pessoal, obrigado aí. Estuda, tá? E arrume novas formas de ganhar dinheiro. Esquece o governo. O governo é para quem fez o L. Vamos estudar, vamos progredir, vamos prosperar na vida. Valeu.